Você sabe quais são os direitos dos brasileiros que vivem fora do Brasil? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, e nesse canal eu trato de assuntos relacionados à faculdade, direito e dúvidas que as pessoas trazem aqui no canal e que não tem a quem perguntar, e que podem ser as suas. No vídeo de hoje, a gente vai abordar um assunto delicado que envolve milhares de brasileiros que estão imigrando para outros países, reservam seus direitos constitucionais garantidos. Então é preciso deixar claro quais são esses direitos, embora longe do território brasileiro, e dentro desses direitos, como é que eles podem fazer para manter esses direitos ativos. Justamente porque esses direitos eles estão consagrados no texto constitucional e que eles podem ir muito além de um direito meramente consular. Então, o que diz a Constituição Federal? A Constituição estabelece como direitos fundamentais 5 categorias. Os direitos fundamentais, eles são os direitos mais importantes. São aqueles que, se tivesse numa hierarquia, seria aquele topo de direito mais importante que não pode de maneira alguma ser violado. Dos direitos fundamentais, nós temos os direitos individuais, coletivos, sociais, políticos e de nacionalidade. E é justamente os direitos de nacionalidade que envolve o direito do brasileiro que está morando fora do Brasil. A nacionalidade, ela está prevista no artigo 12, que dispõe sobre são direitos e obrigações inerentes ao brasileiro, nato ou naturalizado, aquele que nasceu ou aquele que se tornou brasileiro. E ela não se perde apesar de morar fora, como se dispõe o artigo 12, parágrafo 1º. Embora morando fora, ele ainda permanece com esses direitos ativos. Por isso que o Brasil e os outros países mantêm serviços consulares em outros países, justamente para oferecer aos seus cidadãos aqueles serviços básicos garantidos pela Constituição Federal, por tratados internacionais e pela lei brasileira. E quais seriam esses direitos básicos? Primeiro, direito ao voto. O voto é obrigatório para as eleições presidenciais, mas nos casos das eleições estaduais e municipais, quem está fora precisa pelo menos ir ao consulado justificar a sua ausência. Segundo direito, direito de proteção consular. Em casos de prisão, de emergência médica ou de conflitos, o consulado deve prestar assistência àquele cidadão que assim requereu. Terceiro direito, direito à documentação civil. Não é apenas o passaporte, mas é o registro civil, mas a emissão de certidões de nascimento, de óbito, de casamento e a regularização do CPF e do passaporte. Então, toda a parte documental é o consulado que é responsável por essa organização e pela emissão desses documentos. Quarto direito, direito previdenciário. Alguns países celebram acordos internacionais que permitem o aproveitamento do tempo trabalhado ou fora ou no Brasil para que aquela pessoa possa assim requerer a sua aposentadoria. É caso de você se informar para saber se no país que você está morando ele tem um tratado internacional celebrado, e aí você levar o tempo de contribuição previdenciária do Brasil, isto é, o tempo que você trabalhou no Brasil, para somar com o tempo que você está trabalhando aí nesse país, para então depois se juntar, se alcançar tempo regular para se aposentar, assim requerer aposentadoria. Isso é um direito resguardado para você. Quinto direito, que é o direito à assistência à saúde. Embora não tenha o SUS, existem situações em que o Itamaraty, envolvendo saúde, é obrigado a intervir. Eu não vou entrar no mérito porque são situações muito específicas e depende de cada caso. Mas se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos comentários que eu posso depois fazer um vídeo só específico sobre isso. E quinto, registro do filho. Os filhos de brasileiros nascidos fora
podem ser registrados como brasileiro, embora nascidos fora do território brasileiro, garantindo assim, no caso de houver tratados internacionais, dupla cidadania. Tem países como os Estados Unidos que não é permitido. Então, um filho de brasileiro que nasceu nos Estados Unidos, ele é automaticamente americano. Essa regra de registro de filho nos Estados Unidos, ela está em fase de mudanças e cenas para o próximo capítulo. Desses direitos, a gente tem que ficar atento em relação a algumas limitações e cuidados. Quais são eles? O Brasil não tem jurisdição automática. Isso significa dizer que, fora do seu território, ele não tem como garantir serviços públicos para os cidadãos brasileiros. Então, isso você tem que ficar atento. Os serviços públicos, eles vão depender do país onde você está morando. 2. Não há acesso ao SUS, à educação pública, à justiça gratuita do Brasil, salvo em algumas exceções, em casos específicos, onde, com apoio consular, é ele que vai intervir. 3. As limitações, elas versam sobre a sua regularização. Se você estiver em falta com seu registro consular, vai ser difícil fazer o reconhecimento dos seus documentos, requerer renovação de passaporte, registro de filho, herança, pensão e questões jurídicas que dependem do direito sucessório, porque você vai estar irregular. Portanto, a dica de ouro é: o direito só pode ser exigido se as suas obrigações, isto é, a sua regularização, ela estiver correta. O que a gente conclui com tudo isso? Morar fora do Brasil não significa que você se desligou do país e se desligou dos seus direitos. Embora longe fisicamente do país, a sua cidadania continua viva, os seus direitos e as suas obrigações. E dizer isso significa dizer, em relação à sua cidadania, o direito ao voto, o direito ao registro de documentos, o direito ao suporte consular, o direito à proteção da nacionalidade dos filhos. E mesmo estando longe, você ainda faz parte do Brasil, porque a nacionalidade, ela é um direito fundamental. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe com alguém que não sabia desse direito constitucional fundamental. E muito tem se discutido hoje em relação a alguns temas sensíveis visto na internet, visto no mundo afora, e que as pessoas ficam temerosas justamente porque não sabem que têm seus direitos e que, mesmo longe, eles ainda devem ser respeitados, ok? E se inscreva no canal, porque assim eu sei diretamente que você gosta de vídeos informativos relacionados a temas tão caros como é o direito fundamental, para você que eu faço daí com muito carinho daqui. Te vejo no próximo vídeo, grande beijo, tchau, tchau!